Eu prometi, então aqui está o tutorial de como fazer esse poncho maravilhoso que vocês já viram por aqui no perfil. Dessa vez eu vou fazer usando a linha Mollet e a agulha 5,5 milímetros, tá? Começa fazendo um cordão com 88 correntinhas e aí você vai alinhando ele, deixando bem retinho para que você possa fechar lá no final com um ponto baixíssimo. Então, você vai no último ponto e fecha o cordão com um ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar um círculo inteiro, né? E aí, nesse mesmo ponto que vocês fecharam, vocês vão fazer um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, tá? Na próxima correntinha, mais um ponto alto, e na próxima também mais um ponto alto, até ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora eu vou fazer o último ponto alto aqui, do nosso bloquinho, ficando assim com 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação e eu pulo uma correntinha de base. Então, eu pulo uma, na próxima, faço um ponto alto. Então, a nossa sequência vai ser assim, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula uma correntinha e faz mais 3 pontos altos. Então, aí estou no segundo, terceiro ponto alto, e já temos 2 bloquinhos. Uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base, na próxima faz mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazer até o final do cordão e volto para mostrar aqui para vocês. Chegando aqui no final, uma correntinha de separação e eu venho no topo do primeiro ponto alto que a gente fez e fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa foi a nossa primeira carreira do poncho, tá? Ela é inteira seguindo essa sequência. A próxima carreira, então, para a gente começar, eu caminho com ponto baixíssimo sobre aqueles 3 pontos que a gente fez, até chegar no primeiro espacinho. Aí, no espacinho, eu também faço um ponto baixíssimo e já começo com um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Depois, eu faço mais 2 pontos altos para que fiquemos com também um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Finalizando o nosso bloquinho, eu faço uma correntinha de separação e venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, esse vai ser o nosso primeiro leque, tá? Então, fiz o primeiro, faço o segundo e o terceiro ponto alto. O nosso poncho vai ter 2 leques, um na frente e um atrás. Então, esse é o primeiro, tá? Finalizando assim o nosso leque, eu faço uma correntinha de separação e vou no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. A partir de agora, a gente não vai ter leque, então vai ser 3 pontos altos em cada espacinho. Aí, já faço outra correntinha de separação e vou no próximo espacinho e faço mais 3 pontos altos. Então, agora, eu vou fazendo só 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no próximo espacinho até chegar na metade, tá? A metade são 10 bloquinhos sozinhos, então você vai ter feito o leque, você vai fazer mais 10 bloquinhos sozinhos, vai fazer outro leque e mais 10 bloquinhos até chegar no final. Então, eu cheguei aí no leque, vocês estão vendo, estou fazendo o leque, e depois eu sigo também normalmente até encontrar o próximo leque, que foi o primeiro que a gente fez. Então, uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho. Chegando aqui no final da segunda carreira, eu vou no primeiro ponto alto lá em cima e fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, a gente encontrou ali o primeiro leque que a gente fez. Então, ó, temos um leque na parte da frente e temos um leque na parte de trás, tá? É isso que faz o desenho em V do nosso poncho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 10, o lequinho e mais 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o lequinho. Então, a gente fica 10 grupinhos sozinhos de cada lado e os leques no meio, como eu expliquei pra vocês, tá? E agora, ó, é assim que vai formando o nosso poncho. Agora, a gente vai apenas crescer esse poncho e é muito simples. Eu vou ensinar aqui pra vocês e vai ser igual até o final. Então, para continuar, caminhamos com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso leque, tá? Então, eu caminho com ponto baixíssimo nos 3 primeiros pontos altos. Chegando no meio, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, e mais 2 pontos altos para formar o nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no meio do leque. Então, a gente sempre vai fazer leque sobre leque, tá? Muito simples. Terminando o nosso leque, ó, fica assim, uma correntinha de separação, e aí a gente vai fazendo 3 pontos altos em cada grupinho, uma correntinha, 3 pontos altos no próximo grupinho, porque o leque é somente em cima do leque. Então, aí já tô no próximo grupinho, fazendo os 3 pontos altos, e assim eu vou até encontrar o próximo leque. Chegando aqui, então, já fiz a minha correntinha, vou fazer o leque em cima do leque,
Então, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos em cima do leque. Assim, ó, e depois eu sigo normalmente fazendo 3 pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação até chegar no final. Chegando aqui, então, já fiz a correntinha de separação, venho no topo do primeiro ponto alto do leque e faço um ponto baixíssimo. E agora, novamente, eu caminho com ponto baixo até chegar no meio do leque, faço leque sobre leque, depois 3 pontos altos em cada espacinho, e assim nós vamos até o nosso poncho ficar no tamanho que nós desejamos. Então, as próximas carreiras são apenas repetições dessa que eu já ensinei aqui para vocês, tá? Até ficar no tamanho que você deseja e depois eu volto aqui mostrar como que ficou o meu e com quantas carreiras eu finalizei. Depois que eu fiz as quantidades de carreira que eu acho necessário, ó, começando aqui, então ficou um total de 35 carreiras, porque esse que eu vou fazer ele vai ser um pouco maior. Para fazer pro meu tamanho, eu faria umas 30 carreiras, tá? E agora, a última carreira, ela é só de pontos altos, então ela não tem as casinhas, assim. Ela é ponto alto inteiro, porque é a carreira de acabamento. Então, você vai fazer quantas carreiras você quer pro tamanho do seu poncho. E aí, depois, você faz a carreira de acabamento, que é bem simples, é só uma carreira com pontos altos, tá? Então, aqui, ó, coloquei ali dentro, né, para fazer o primeiro ponto alto em cima do ponto alto, aí faço ponto alto em cima do ponto alto de novo, ponto alto em cima de ponto alto. E aí, chegando aqui no meio do nosso leque, onde era o aumento do nosso poncho, né? Eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui no meio eu faço 2 pontos altos para não ficar repuxando aqui a nossa carreira de acabamento. Tá? E aí, depois, ponto alto em cima de ponto alto novamente. Quando chega aqui no espacinho de uma correntinha, é um ponto alto, tá? A gente só vai fazer 2 pontos altos no leque, que tem de um lado e tem do outro. De resto, é um ponto alto só no espacinho de uma corrente. Depois, ponto alto em cima de ponto alto. E assim nós vamos até o final. Então, essa carreira, ela é somente de ponto alto, sem os espacinhos, tá? Finalizando, então, a carreira de acabamento aqui, vou fazer o último ponto alto aqui nessa correntinha. Então, eu pego o meio aqui do buraquinho, tá? Ó, e faço um ponto alto. E pego no topo do primeiro ponto alto, que é uma correntinha, né? E fecho num ponto baixíssimo, tá? Finalizando aqui a carreira. Então, agora eu vou arrematar esse fio, porque nós vamos fazer a parte de cima do poncho. Finalizamos, então, a parte estrutural do poncho, tá, gente? Então, ó, ele tá inteiro aqui, eu coloquei em cima da minha cama pra vocês verem. Aqui tá o poncho, pronto, com o acabamento aqui e tudo mais. E agora a gente vai fazer a parte da gola, tá? Então, por enquanto ela tá assim, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, gente, pra fazermos agora a parte da gola, ó. E aí você vem no lado que tem o arremate, tá? E aí você vira e a gente vai começar pelo lado que tem o arremate. Por quê? Porque daí depois vai ficar arremate com arremate. Então, essa aqui vai ser a parte das costas, tá? Eu vou colocar a linha bem aqui no meio, que é onde a gente tinha o aumento, ó. Bem aqui nessa viga, digamos, aqui que eu vou amarrar o meu fio. Então, eu venho com o meu fio e vou amarrar aqui dentro, que aí é onde a gente vai começar a fazer a gola. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, que dá o tamanho de um ponto alto, mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, como a gente estava fazendo no resto da peça. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, vou no outro espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazer em toda a volta, sem nenhum aumento, tá? Então, aqui no meio, onde a gente tinha um aumento, agora eu não faço aumento. Tô chegando aqui no fim, então, dessa carreira, mais uma correntinha. Venho aqui no topo do primeiro ponto alto, do primeiro grupinho que a gente fez, e faço um ponto baixíssimo, como a gente terminava todas as outras carreiras, tá? Agora, a próxima carreira, ela é quase igual essa. A diferença é que a gente não vai fazer essa correntinha aqui de espaçamento. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali no espacinho. Aí, aqui no espacinho eu também faço um ponto baixíssimo e já puxo um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos pra gente ficar com um bloquinho de 3 pontos altos nesse espacinho, igual na carreira de baixo. A diferença é que agora a gente não vai fazer corrente de espaçamento, a gente vai direto pro próximo bloquinho e fazer mais 3 pontos altos, e assim a gente vai fazer por toda a volta.
Então, a gente já vai ter aqui nessa carreira uma certa diminuição. Ela vai ficar um pouco mais justa, tá? É normal, é exatamente isso que a gente quer. Então, agora eu vou fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, sem nenhuma correntinha de divisão. Terminando aqui, então, essa segunda carreira da gola, sem fazer nenhuma correntinha, já faço meu ponto baixíssimo ali no primeiro ponto alto do primeiro grupinho, tá? E aí, ficamos assim, ó. Agora, a próxima carreira, ela é de ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto já, então eu começo com ponto baixo, uma correntinha, fiz o primeiro ponto, e aí eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aí aqui o próximo grupinho já tá grudadinho, lembra? Porque ele não tem a correntinha de separação, então eu já vou no primeiro ponto, um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira. A única coisa que a gente vai ter são diminuições, tá? E aí é de acordo com o tamanho do seu pescoço. Para esse poncho aqui, eu vou fazer 8 diminuições, que vão ser 2 atrás, 2 à frente e 2 de cada lado, tá? Então, eu consigo só posicionar o meu poncho assim e eu já sei onde que eu faço cada uma das diminuições, tá? Mas se você quiser, você pode colocar uma marquinha para marcar onde você quer fazer a diminuição. Se não, você pode fazer no olho mesmo, porque ela praticamente não aparece. É só para ficar bem dividida, porque se você concentrar todas as diminuições num lado só, fica repuxado. Então, eu vou fazer 2 na frente, 2 atrás e 2 de cada lado, tá? Se o seu pescoço for ainda menor e você quiser deixar ainda mais justo, você vai fazendo mais diminuições, tá? Aí vai do seu gosto. Mas as diminuições, elas ficam no máximo em 2 carreiras. Eu faço só em uma, que é nessa daqui. Depois a gente vai ter repetições sem nenhum tipo de aumento ou diminuição, tá? Pra poder ficar perfeito assim. Então eu vou chegar até aqui na lateral e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a diminuição. Cheguei aqui onde eu quero fazer as primeiras diminuições, eu vou mostrar pra vocês, aí depois as outras eu não mostro, tá? Mas como que eu faço, tá? Eu venho aqui pra fazer o ponto alto e eu puxo as 2 primeiras alcinhas do ponto alto. Deixo 2 na agulha. Laço novamente a agulha pra fazer o próximo ponto. E aí, nesse ponto, eu venho aqui, puxo 2 alcinhas e depois eu puxo as 3 que ficaram na agulha. Então, aqui a gente tem uma diminuição, porque na próxima carreira, esses 2 pontos, ó, eles vão contar apenas como um ponto alto, tá? Só que aí eu faço mais uma vez, eu faço 2 diminuições aqui. Puxo 2, laço de novo, venho aqui, puxo 2 e depois puxo 3. Pronto, já fiz as minhas 2 diminuições. Agora eu continuo fazendo ponto alto normalmente, faço mais 2 aqui no meio, mais 2 na outra ponta e depois mais 2 aqui quando eu tiver para finalizar a carreira, tá? E aí eu venho mostrar pra vocês. Quase finalizando então aqui a carreira das diminuições, vou fazer mais 2 diminuições, porque daí vai ficar bem aqui no meio das costas, né? Que eu falei que eu ia fazer 2 em cada ponta, na frente e atrás, em cada lado. Então, agora, eu venho aqui e faço mais uma diminuição e mais outra diminuição. Assim, 2 diminuições aqui, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, a próxima carreira a gente vai fazer do avesso. Ou seja, em vez de eu subir aqui um ponto alto novamente, eu vou virar o poncho. Eu não preciso virar ele do avesso, eu só vou virar. E aí, ó, aqui tá a parte da frente e aqui tá a parte de trás, que é onde eu tava trabalhando, lembra? Agora, eu só passo a linha aqui pra frente, ó. E aí, agora eu vou começar a fazer aqui. Então, eu venho aqui, faço na diminuição, né, que vai dar aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, e aí eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu vou fazer dessa maneira, ponto alto sobre ponto alto, só que avesso. Então, o direito desses pontos vai ficar pro avesso do poncho. Por que isso? Porque depois a gola vai virar. E aí, quando a gola virar, a parte direita vai ficar aparecendo e o avesso vai ficar pra dentro, tá? Agora, é só ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem nenhum tipo de aumento ou diminuição. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, finalizar essa carreira e depois mais 7. Então, vai ser um total de 8 carreiras só de ponto alto, tá? Sem nenhum tipo de diminuição ou aumento.
E depois eu vou mostrar pra vocês o poncho já pronto, porque é só fazer mais essas 8 carreiras, arrematar e terminamos o poncho. E esse é o resultado final, gente. O poncho ficou lindo, perfeito. A minha cliente amou. Essa aí é uma imagem que eu fiz pra vocês verem dele, tá? E é o mesmo modelo do bege que eu mostrei no começo do vídeo.